Fala galera, tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast que tem história pra contar. E gente, eu tô aqui agora com um iridólogo, uma pessoa que sabe da saúde pelos olhos. Curioso, né? Então roda a vinheta e vem comigo. Gente, eu tô aqui agora com o Marcelo Fabbri, que é iridólogo. Marcelo, muito obrigada por você estar aqui. E vamos tirar essa curiosidade, que eu tô muito curiosa de saber da sua vida. Legal. Como é que você chegou a ser iridólogo? O que faz o iridólogo? Sim, primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? Eu que agradeço estar aqui, podendo falar com vocês e explicar para a população, principalmente de Araruama, da região dos lagos toda, né? Que assiste vocês, até a região serrana, já que vocês foram para lá. Isso aí. Então, a iridologia é fantástica, né? É uma técnica que ela consegue ver a saúde da pessoa pelo olho, né? E eu trabalhei muitos anos em laboratório farmacêutico e sempre me despertou essa área, até que um dia eu trabalhei num laboratório que só trabalhava com fitoterapia. Fitoterapia, produtos naturais, né? Plantas, flores. E aí eu vi que se pode tratar a saúde da pessoa com produtos naturais, sem efeitos colaterais, né? É claro que não estou falando mal dos alopáticos, são muito bons na emergência, naquela hora que você precisa realmente. É essencial, não estou falando mal, mas é uma alternativa você fazer um tratamento natural quando você está bem, né? Para você ficar bem, com saúde, com qualidade de vida. Isso que eu trago. E aí eu despertei para isso, entrei nessa área da naturopatia, né? Naturalista, e me especializei nas terapias integrativas. A iridologia, ela faz parte das práticas complementares integrativas, que inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela provou que as práticas complementares integrativas fizessem parte do SUS, inclusive até para prevenir a Covid, né, no Brasil. Então, é sensacional a gente poder ajudar as pessoas de forma natural, a prevenção, né? E a iridologia é exatamente isso. A gente faz um curso, né? Levei assim em torno de 4 anos porque eu quis bem me especializar bem. Fui com os melhores professores em São Paulo, no Rio Grande do Sul, fiz a pós lá, na INAP, na faculdade que existe lá. Aliás, é a única que tem pós-graduação. E aí, com os melhores instrutores, professores, médicos, inclusive, tá? Temos aí nomes renomados da Inglaterra, né? Dos Estados Unidos, Danny Jensen. Temos aqui no Brasil Celso Batello, que é de São Paulo, é um médico. Ele trabalha lá no Hospital de São Paulo, mas ele se dedicou à iridologia, escreveu vários livros. Se você entrar na internet, tem vários livros sobre isso. Então, assim, é tudo científico, né? Inclusive, é muito interessante porque a gente consegue ver a saúde da pessoa e consegue ver a vida da pessoa. Por exemplo, existem tipos de olho, né? E aí, cada olho, ele significa um tipo de pessoa. Por exemplo, a pessoa que é muito ativa, a pessoa que tem pouca energia, entendeu? Então, sem eu te conhecer, eu vou falar, você é assim, assim, assim. Aí a pessoa já leva até um susto, acha que tem alguma coisa... Então como é que eu sou? Eu sou muito gente, eu sou muito curiosa. Vocês estão lascados Mas não... com essa entrevista. Não vamos te expor E aqui. o senhor tá mais lascado ainda. Não me chama de senhor. Porque eu sou muito curiosa. Não, é muito legal e assim, mas é tudo científico, eu gosto de mostrar isso. Existe um mapa, né, que os órgãos foram mapeados. Todos os órgãos que estão do lado direito estão mapeados no olho direito e do esquerdo no esquerdo. E aí tem ali tireoide, fígado, coração, rim, todos os órgãos. Ombro, braço, garganta, língua, tudo. Então, o que o iridólogo vê? A fibra do olho, né? As fibras, elas me dizem se você está com algum tipo de... desenvolvendo algum problema naquela
naquele órgão, né? Porque a gente não vê doença no órgão, na verdade. A gente vê as células se desenvolvendo para algum problema, ou já com problema. E, inclusive, a gente faz prevenção. Às vezes você não tem nada. Por isso que é importante a pessoa passar por um iridólogo. Eu até coloquei uma vez no meu Instagram, lá, terapeuta Marcelo Fabre, assim, por que meus exames estão normais se eu não estou bem? Entendeu? E acontece demais. A pessoa está passando mal, faz uma bateria de exame. Tá tudo bem. Tudo bem. O médico não está tudo normal. E aí, por quê? Né? Aí entra a parte emocional. Entende? É que o exame não vai... E interessante, Lu, que eu quando fiz o curso, eu pensei assim, poxa, eu vou poder ajudar muitas pessoas. Pessoas estão com problemas nos órgãos, vou ajudar muita gente. Eu gosto. Só de olhar, né? Eu amo cuidar dessa área, sabe? Saúde, é muito legal. E aí eu falei, poxa, eu vou ajudar muitas pessoas. Mas aí, por incrível que pareça, 95% das pessoas que eu atendo é emocional. 5% é físico. Você vê os órgãos. Sabe por quê? Às vezes, o que acontece? Você está com os órgãos, por exemplo, fígado, né? Que eu estava falando aqui. O fígado, ele emocional, é aquele que a pessoa que guarda mágoa, ressentimento do passado, fica lembrando, aí leva a descontar no fígado. Eu sempre falo, pensamentos levam a sentimentos, e o sentimento descarrega num órgão. Você está com raiva, sua vesícula para. Quanta gente perde a vesícula por aí, né? Arranca a vesícula. Às vezes é porque ela está desenvolvendo muita mágoa, entende? Muito ressentimento naquele momento. Se você fica ansiosa, seu estômago, entendeu? E assim vai, o estresse abala o coração. Por isso que diz o ditado, né? Mente sã, corpo são. Né? É exatamente isso. Então, por isso que a primeira coisa que eu faço, eu vejo lá, emocional, está perturbado, está desequilibrado. A gente trata, as outras coisas vão se encaixando, é impressionante. E isso que me fascina, sabe? Me fascina. Por isso que eu amo, né, cuidar da saúde com coisas naturais. Isso é legal demais. Você vê o resultado na tua frente, entendeu? Então, a iridologia permite isso. Fazer prevenção. Né? Às vezes a pessoa está pensando que está com algum problema. Achando que é uma coisa e não é. Exatamente. Né? O olho define tudo. As práticas complementares são muitas, né? Tem a reflexoterapia, tem aurículo, tem acupuntura, enfim, tem uma série de coisas, né? Eu gostei muito da iridologia porque ela mostra tudo. Eu entro na pessoa, entende? Por assim dizer. É o espelho da alma, né? Que o olho é o espelho da alma. Por assim, é uma porta aberta para você me dizer tudo que você é. Eu vou e entro no teu corpo. Pra você ter uma ideia, por assim dizer, né? Figurativamente. Para você ter uma ideia, Lu, a gente vê desde quando você estava sendo gerada, entende? É por isso que eu falo que é tudo científico. Tem gente que acha que a gente respeita todas as linhas de cartomantes e tudo, mas eu me especializei na área científica, então não tem nada de espiritualismo, né? É científico mesmo. Mas eu gosto de falar isso porque a gente entra mesmo, a gente vê lá, eu vejo a presença dos seus pais na sua íris, se eles estão ou não, porque isso faz diferença na vida da pessoa, entende? O lado paterno para o homem é muito forte, o lado materno para a moça, para a menina é importante. Então, isso tudo dá para ver, né? Dá para ver se a sua mãe teve muita ansiedade, muito estresse, muito problema quando estava te gerando. E aí você absorveu. Impressionante, impressionante. Então tá tudo registrado no olho. O olho é um registro sensacional. Eu posso aqui ficar falando um tempão de tantas coisas maravilhosas que dá, entendeu? Que passa. Sistema reprodutor, endócrino, circulatório, todo sistema você consegue ver pelo olho. Então isso que te fascina, que você saiu então de um mundo do alopata, que é um remédio normal. Eu agradeço muito, porque foi ali que eu Mas você deve fazer o quê? Era farmacêutico? Não, eu era propagandista, vendedor, né? E você tinha que estudar muito, porque a gente fazia propaganda para médico, então a gente conversava para os médicos. Você convencia, né? Você já é um influencer, né? Influenciava o médico a passar aquele remédio para os outros. Exatamente. E às vezes a gente marcava algumas reuniões, tinha que fazer assim
algumas palestras, né? E a gente tinha que divulgar, mostrar, e não é só falar do produto, né? É do mecanismo de ação, aí que tá. Como que ele vai fazer dentro do organismo da pessoa. Então você vai pegando as E ideias aquilo você foi estudando. da anatomia, né? E aí você fica mais embasado para falar com a pessoa. E depois, estudando a iridologia com médicos conceituados, né? Aí realmente, ó, para você ter uma ideia, tem até um médico dos Estados Unidos que ele estudou agora a esclera, né? Que é a parte branca do olho. Também já existe o mapa da esclera, entende? Então, assim, é fantástico. O olho, ele define tudo. Então, Né? então foi nesse laboratório de remédios fitoterápicos que o senhor se encontrou, assim? Pois é. Porque também era representante? Também. Trabalhei por vários laboratórios, quatro laboratórios. E aí, cada um despertava uma coisa interessante, né? E esse fitoterápico eu fiquei fascinado. E tem quanto tempo isso? Tem uns 12 anos. Olha. Eu larguei mesmo o laboratório de vez, tem uns 3 anos. Mas eu já praticava aridologia, entende? E aí, todo ano existe reciclagens. Por exemplo, nós temos agora um congresso em outubro, em São Paulo. O ano que vem tem em Curitiba. Vai vir até o representante dos Estados Unidos, o outro vai vir da Inglaterra. Então, eles sempre se atualizam, eles estudam, porque novas descobertas são feitas. E eu queria só fazer um adendo aqui. Como começou isso? Muito legal. Existe um húngaro, há muito tempo atrás, no século XVIII, Pexley, o nome dele. Ele foi o precursor. O que ele fez? Ele era novo, tinha uma coruja de bicho de estimação. A coruja tem um olhão, né? E ele conversava muito com aquela coruja, todo dia. Então ele sabia, ele olhava assim o olho, né, e via as fibras todas, porque ele ficava conversando e ela prestava atenção na nada. Ele conversava com ela como se fosse uma pessoa, criança. E aí um belo dia uma bola bateu na perninha dela, quebrou a patinha dela. Aí ele viu uma diferença. Ele foi, começou a tratar ela e o olho foi mudando. E ele falou, tem alguma coisa aí. E aí existe uma ligação. Aí ele começou a despertar para isso. Mais tarde ele se tornou médico e ele começou a tratar as pessoas e fazer uma relação com a doença da pessoa e o olho. A pessoa chegava com um problema qualquer. Ele olhava o olho? Ele olhava o olho e começou a mapear. E foi o primeiro mapa que existiu. Muito interessante, né? Aí depois veio aperfeiçoamentos, né? Na Europa, principalmente. Na Alemanha, na Inglaterra. Aí depois veio para os Estados Unidos. E aí está no mundo todo. A iridologia existe há muito tempo. Só que pouco divulgada, poucas pessoas conhecem. Eu não conhecia. E existe um misticismo. Em relação à religião, assim? Também. E com respeito a profissionais de saúde, né? Eu sempre falo, nós somos complementares. Nós não somos médicos, né? Os médicos, eles sabem, né, pelos sintomas da pessoa, eles sabem o que a pessoa tem, são médicos, são pessoas conceituadas, né, também fizeram a faculdade, né, e a gente não está ali para disputar com médico nenhum, né, nós somos alternativos, produtos naturais, né, ele vai fazer a parte dele, né, e aquelas pessoas que quiserem conhecer, né, e passar para tratar de forma natural, existem as práticas complementares integrativas, PCIs, né, no Brasil todo, no mundo todo. São Paulo é mais forte, Rio Grande do Sul acho que está em primeiro lugar, lá as pessoas aceitam demais, entende? Muito, muito mesmo. Depois vem São Paulo e o Rio está bem, bem baixo, é por isso que a gente tem que divulgar bastante. E você é iridólogo há quanto tempo? Então, eu comecei há 12 anos atrás, né? Mas assim... Começou o contato, né? A gente está sempre se reciclando. Eu me formei há 8, né? Bastante tempo. E sempre pratico. Teve os cobaia lá primeiro da família, tudo, aí depois fui vendo, quando eu me senti, né, confortável, aí sim. Porque você falar da saúde para a pessoa é muito sério, né? Você não pode chegar e... brincar, né? Infelizmente, Lu, existe alguns colegas assim, sabe? Porque se você pesquisar na internet, a pessoa pode fazer um curso de final de semana. Mas você não pode, como é que você vai, né? Falar com a pessoa sobre a sua saúde... De uma coisa de um final de semana, 2 dias. É muito complicado, né? Então, assim, talvez um médico, se o médico... Aí tudo bem, porque ele já conhece, então ele pega os detalhes, né, e junta com as informações dele. Mas uma pessoa leiga, né, é difícil, né? Então, infelizmente, nós temos esse problema. Às vezes nós somos taxados como charlatão,
por conta disso, entende? Porque eu falo as coisas e a pessoa, isso aí tá brincando comigo, eu não tenho isso, entendeu? Porque a íris te dá um predisposição de um problema, é impressionante, né? Se você tem ainda uma coisa que vai tá se desenvolvendo, eu vou falar para você, né? E, por exemplo, eu vou te falar aqui, olhos claros. Tipo o seu. Aí você já está me dedurando. Olhos claros. A pessoa tem que evitar farinha de trigo. Entende? Olhos claros? Ninguém tem. Na verdade, todo mundo tinha que evitar, porque o trigo ele não é mais puro, né? Há muito tempo. Né? Mas para o olho claro ele faz mais mal ainda. Para o olho hematógeno, agora, entende? Que é o olho escurão, é carne vermelha, entende? A pessoa... me lasquei! Por isso que o fígado, viu? Falei do fígado. Assim, evitar, né? Eu sei que é difícil, né? Às vezes é difícil, mas quanto menos, se possível, abandonar. Mas assim, sério? É legal porque a gente passa algumas coisas que a pessoa pode fazer para evitar doenças, evitar problemas. O nosso corpo ele tem que ficar alcalinizado, né? E como é que você alcaliniza? Com certos tipos de alimentos, com uma água boa. Se ele ficar ácido, ele vai ser uma porta para a doença, entende? Uma porta para a doença. E aí vai desenvolver outras coisas que você talvez nem teria, mas você deixou seu corpo ácido. Muito condimentos, derivados aí de laticínios, né? Essas coisas que vêm embaladas, né, em lata. Condimento. Enfim, condimento, assim, isso realmente com o tempo o corpo não aguenta, né? E aí que eu trabalho a frequência dos órgãos, é fantástica também. Nossos órgãos, deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui. Estou falando muito. O pessoal aqui tudo no escuro. Não pode comer carne. Não pode comer carne. Evita a carne. Vermelha. Carne vermelha. Os órgãos, eles têm uma frequência, né? Cada órgão tem uma frequência. É igual o rádio. Por exemplo, eu falo da rádio porque para a pessoa ter ideia. Você quer ouvir aí uma rádio aí 102.1, né? Se você colocar 102.2, vai ficar chiando. Sim. A frequência está errada. A gente faz exatamente isso. Nossos órgãos, pelas nossas ansiedades, nossos estresses, nossos problemas, né? As comidas erradas, o órgão ele vai se adaptando ao nosso dia a dia, à nossa vida. Nossa frequência. E aí vai sair da frequência. Entendeu? Vai se adaptando à nossa loucura. Exatamente. Aí sai da frequência do órgão. E aí chega uma hora que o seu corpo não aguenta. Aí você não dorme bem, você fica empazinada, né? Como as pessoas dizem, que é a falta de digestão. O intestino para. Enfim, aí por quê? Porque está fora da frequência. Então é isso que eu falo com os meus clientes. A gente tem que trazer isso tudo para a frequência novamente. E como que a gente vai fazer isso? Alimentação, tratamento, suplementos florais, né? Fitoterápicos, enfim. Produtos naturais que vão fazer o seu corpo... Porque eu fico fascinado com a física quântica, né? O seu corpo tem que trabalhar para você. Mas como é que ele vai fazer isso? Eu tenho que estimular. Ele precisa de um impulso. E é isso que eu faço. Eu vou impulsionar o seu corpo a trabalhar para você. Você precisa de serotonina, vamos supor. Então, o seu corpo vai trabalhar, vai produzir. Mas se você tiver com o intestino é o segundo cérebro, né? Já ouviu falar? Existem até informações sobre isso. Os cientistas definiram isso. Por quê? Existem milhões de neurotransmissores no intestino. Então, é como se fosse o segundo cérebro. Olha. E aí, vamos supor, você pega uma pessoa muito triste, ela precisa de serotonina. O corpo vai informar, olha, joga serotonina na corrente sanguínea. Mas aí, se o intestino não estiver legal, estiver ressecado, a pessoa não bebe água, aí não acontece. Aí, a frequência fica errada, vai ficando errada. Aí a pessoa, às vezes, perde energia, daqui a pouco ela fica triste, ela começa a chorar, ela fica com palpitação, a ansiedade vai lá em cima, entendeu? E daqui a pouco ela está na depressão. Nossa. E aí, nós estamos até no Setembro Amarelo, né? É importantíssimo, Sim. eu falo muito sobre isso. Às vezes é tão simples tratar, sabe, essas pessoas, porque elas chegaram no limite da frequência errada que eu estava falando. Aí, se você trouxer ela para a frequência novamente, ela fica com qualidade de vida, ela fica bem. E... o mais importante, eu vejo a causa. Eu até falo para ela a causa. Por que ela está daquele jeito? Por conta daquilo que eu falei, que dá para ver na íris desde quando... A vida.
Então eu falo para ela, porque se ela sabendo, não é para expor ninguém, não é para expor pai, mãe, nem Sim. ela. É apenas para ela entender que aquilo ali foi ocasionado lá atrás. E aquilo ali é fácil de resolver, entendeu? É só ela trocar o pensamento, ela manter a frequência correta e a gente ajuda nisso, entende? Então, assim, eu acho fantástica a iridologia, uma pena que as pessoas não conhecem, quase ninguém conhece. É muito pouco divulgado, né? É muito legal. Você atende Cabo Frio, não é isso? Cabo Frio e Araruama. Hoje, inclusive, é meu dia de atender lá. Aonde você atende? Eu atendo aqui na Politécnica, né? Na No Avenida prédio da Brasil 10. Politécnica. É, prédio da Politécnica. Do lado da rodoviária. 212 a sala ali do Dr. Paulo Aldeia, que eu compartilho a sala com ele, né? Ele cedeu para mim na quinta-feira. Eu atendo aqui. Por enquanto atendo só um dia, porque poucas pessoas conhecem, né? Mas em Cabo Frio, como eu moro lá, eu tenho vários dias, né? Mas eu queria até aumentar aqui também, porque é sensacional, entendeu? Essa forma de tratamento de forma natural, muito legal. E aí a combinação junto com o floral... Exatamente. Achar essa frequência é o quê? Achar essa frequência com produtos naturais. Eu trago a frequência com produtos naturais. Além de uma orientação de alimentação. Por exemplo, você já evitando carne vermelha, vamos supor, exemplo, já vai começar a mudar. Se você tirar um mês para comer só verduras, legumes, da forma correta, tirando os agrotóxicos, claro que nós temos muito, que a gente instrui lá como fazer, o seu corpo muda de uma forma que você fica fascinado. O nosso corpo é fantástico, entendeu? Ele foi feito para mudar, só falta o impulso. A gente tem que impulsionar. Por isso que eu acho fantástico a quântica, a física quântica. Porque é aquele caso, vou dar um exemplo de como você pode fazer isso. Se você estiver conversando comigo aqui, eu começar a falar um monte de coisas tristes para você, você não vai ficar alegre. E quando eu sair, você fala, caramba, ele estava carregado, hein? Não é assim? Tá então, pesado. Eu alimentei as tuas células de coisas ruins. De negatividade. E o contrário é verdade, entende? Então a gente pode fazer isso. É isso que eu trabalho, alegria, né? Essa frase ali é muito legal, faça mais o que te faz feliz. É muito legal. Porque quanto mais você pesquisar assuntos positivos, otimistas, conversar com pessoas alegres, isso vai alimentar a tua célula, né? Já está provado que os tumores, os cânceres, né, eles são exatamente isso. Claro, existe hereditariedade, genética, uma série de coisas, mas muitas pessoas ficam alimentando as células com coisas ruins, entendeu? Além da alimentação. Pensamentos, eles vão danificando de uma forma extraordinária os nossos órgãos. Por isso que eu passo até um exercício para a pessoa. Começou a pensar negativo, começa a pensar coisa boa. É difícil, não é fácil, mas se você ficar fazendo isso toda hora, uma hora o teu corpo vai acostumar, né? É igual o exemplo que eu dou para eles, né, para meus clientes. Você entra num ônibus, você entrou no ônibus, aí você viu que entrou no ônibus errado. Vou esperar chegar a linha final. Você não vai, você vai descer logo no primeiro ponto para poder pegar o certo. Então, não deixa o pensamento ruim chegar no fim. Se ele chegar no fim, ele vai fazer um estrago num órgão. Corta logo, entende? Pensa logo positivo. São coisas simples, entende, Lu? Mas que a pessoa não liga. E aí, se você der um toque, começar a impulsionar e falar com o tratamento, né? Porque, claro, se deixar só por conta da cabeça, não vai conseguir. Então, você tem que estimular a cabeça a isso. E os florais, eles são maravilhosos. Eu trabalho com florais frequenciais. O que significa? Eles são feitos em laboratórios. E tem uma resposta muito rápida e fantástica. Porque cada órgão tem a frequência que eu te falei, os cientistas, eles mapearam esses órgãos, viram qual é a frequência de cada um. Ideal de cada um. E eles fazem floral para cada órgão. Então eu vejo o que você precisa, por exemplo, emocional, sistema nervoso central, né? Hipotálamo, hipófise, eu tenho que trabalhar aquilo ali. Aí a gente usa um floral para isso, ele vai, quando você colocar na boca, ele vai direto pela corrente sanguínea e vai encontrar a frequência certa. Ele chega lá na célula, ele vibra, né? Ele é vibracional, ele vibra e traz para a frequência. Aí fica errando, fica assim. Aí com o tratamento, uma hora ele fica. E aí a pessoa começa a se sentir bem. E a ideia é que daqui a um tempo a pessoa pare e toda vez que ela sair da frequência, o corpo traz de volta. Entendeu? Porque já estimulou. Existe outro tipo de floral? Existem os florais manipulados, né? Tá. Eu não tenho nada contra, são bons também, mas esse da frequência é muito legal,
E Que ele age também, direto, assim. porque ele entra na célula, entende? Tem uns que agem por fora. Esse entra, ele vibra e traz. A resposta é muito legal. Então, as pessoas têm respostas muito boas, né? Mais imediatas, assim. 3 dias começa, no Que máximo. legal. Eu, por exemplo, já tive pessoas que no mesmo dia, eu falo, poxa, hoje eu já dormi bem. Né? Olha que maneiro. Muitas pessoas não dormem, o sono ele é reparador, né? Ele é igual um scanner, né? Ele vai lendo. Tal hora é o coração, depois o rim, entendeu? O intestino e assim por diante. Então é fantástico. Aí a gente orienta algumas coisas que são importantes. A água, por exemplo. A água às vezes cura muita doença. A pessoa pensa que está com um montão de coisa só por beber água legal todo dia, tranquilo, entendeu? Ela vai ficar bem. Um exemplo. Eu peço a pessoa para beber pelo menos 2 litros de água por dia, no mínimo. Mas né? que exemplo de doença, assim, que trata? Às vezes você está com o seu intestino parado por falta d'água, ressecado. É água, entendeu? Aí sim, se ele já chegou num estágio muito ruim, é claro que eu vou ter que usar uma fibra, né, para limpar. Mas, por exemplo, está no início, a pessoa, poxa, eu estava bem, mas de repente parou. Ué, mas e aí, tá bebendo água? Ah, não, eu não gosto, eu esqueço, eu tô na rua. E aí, é só beber água. Gente, bebe uma água. Bebe água. E aí a pessoa vai melhorando automaticamente. Porque você tem que melhorar. O intestino é importantíssimo. O intestino evita a ansiedade, evita depressão, entendeu? E uma série de doenças. Por causa dessas quantidades de neurotransmissor que ele tem também para sustentar o organismo. Nós somos uma máquina elétrica, né? Nós precisamos desses neurotransmissores para dar impulso à nossa vida, entende? E aí quando interrompe, aí começa a criar problemas, ansiedade, depressão, e a pessoa não sabe por quê. Por exemplo, as pessoas muito ativas, elas de repente param, perdem energia, ela começa a ficar ruim, ela fica triste, chora, angustiada, não sabe por quê. E aí começa a ter sentimentos, eu vejo lá no mapa, uma lista assim que aparece no olho, sentimentos negativos e pensamentos ruins, entendeu? E aí que entra muitas pessoas que suicidam, infelizmente. Às vezes é aquele tempinho ali que a pessoa pensa coisa ruim, errada e perde e tira a sua vida, entende? E tá na nossa mão, assim, ajudar essa pessoa, né? Então é muito legal. Até, assim, as pessoas que, como eu falei, ela tá se sentindo bem, mas, poxa, ela quer ver como que estão as coisas, a gente consegue, entendeu? Fazer um rastreamento na saúde da pessoa, no corpo todo. E aí, Lu, entra outra técnica, né, que eu te falei, uma técnica pouco conhecida que, inclusive... Menos do que... Menos ainda. Menos ainda. Porque ela tem 12 anos, 13, que entrou no Brasil. Ela veio da Alemanha. Qual é? Biokybernetic Smith, é o nome. Pra você também, obrigada. E essa técnica faz o quê? É uma técnica que a gente tem um instrumento que por acaso eu ia trazer e esqueci. Minha esposa vai cortar minha orelha fora. É tipo uma caneta de aço, né? E essa caneta, eu vou colocar em pontos, tocar na pele, em pontos específicos, no corpo. Joelho, rosto, nariz, mão e pé, a princípio. E aí vou estimular o corpo, a parte elétrica do corpo. Nós somos energia, né? Sim. Então eu vou estimular isso. Quando eu tocar no seu joelho, é o seu quadril que vai acertar. Porque quando a pessoa deita na maca, a gente mede a simetria dela, o pé às vezes está torto. Sim. Um para lá, outro para cá. Na primeira consulta ela alinha, pra você ter uma ideia como é que é fantástico. E a pessoa não sente nada. Entendeu? Ele vai à linha, só tocar. Só de toque. É uma micropressão, né, que a gente faz na pele. A pele, ela é cheia de receptores, mecanoreceptores que nós chamamos. Ela manda informação para o cérebro e devolve. Né? E é como... É uma coisa tão simples que você às vezes não pensa. Né? Por exemplo, eu estou olhando para lá, mas se eu colocar a mão aqui, eu sei que essa água está gelada. Porque ela já mandou informação para o cérebro e devolveu. Se estiver quente, eu vou tirar a mão na hora, milésimo de segundo. E eu fazendo essa micropressão com esse material específico próprio, né, para isso, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai mandar informação
e vai acertar o órgão, entende? A coluna, principalmente a coluna, porque a coluna passa tudo ali. Os nervos, tá? A medula, musculatura que está do lado. Então, quando a gente toca, manda informação e acerta, manda informação e acerta. Se tiver alguma coisa errada, vai começar a ajustar. A gente trata... Só de tocar? Só de tocar. Então, quando toca na mão, acerta o quê? Na mão aqui, ó, lá de dentro, são os órgãos internos, entende? Todos os órgãos que estão dentro. Aqui, inclusive, tem na palma da mão o intestino. Né? Como na reflexologia tem no meio do pé. Eles apertam, né? E aqui na Bioquibernética, Smith, alguns chamam de canetinha. É mais fácil. É mais fácil. E outros falam acupuntura sem agulha, né? Que não é o nome dela. Por quê? Porque é uma técnica que veio da acupuntura, entendeu? Mas veio de pontos também da reflexologia, veio de outros pontos, foram se juntando. O doutor Gerhard Schmidt, o Schmidt é o nome dele, ele, um alemão, já faleceu em 2004, e ele foi mapeando exatamente a mesma coisa que lá na iridologia ele foi mapeando, ele fez exatamente isso. Durante 30 anos, com mais de 200 mil pessoas, ele e mais 50 médicos foram mapeando, e aí ele viu que aqui ele mexia, né? Ele ia de forma empírica, mexia aqui, vou ver aqui que vai dar, aqui é o rim, aqui é o intestino, e ele foi mapeando durante 30 anos, e ele fez um mapa exatamente para nós mexermos. E aí eu fui lá em São Paulo, conheci essa técnica, me formei. Tem quanto tempo? Esse tem 3 anos, entendeu? Eu trouxe para o Rio de Janeiro, eu sou o único no Rio. E como é que é o nome da Inclusive, pessoa que tem a técnica? Inclusive eu sou instrutor autorizado pela Bioquibernética, né? Está registrado na Áustria, na Alemanha. A quem trouxe para nós foi a doutora Tamis Sampaio, maravilhosa, é uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme, porque ela compartilhou essa técnica conosco. Porque se você vê o bem que essa técnica faz, Lu, é fantástico, sabe? Você vê a pessoa... Só de tocar. A pessoa para de sentir dor, entendeu? A partir da primeira sessão. E é igual a fisioterapia, a gente procura fazer várias sessões, né? A gente indica umas 10 para a pessoa ver, mas ela mesmo vai voltando. Eu já tenho gente que faz 30, 40, porque é tão bom, você se sente bem, sabe? Sente bem, leve. Só de tocar nos pontos. Só tocando nos pontos, é fantástico. Chama Bioquibernética Smith, né? E aí, por que eu uni essa técnica? Porque a iridologia, com o tratamento dos florais, faz com que o corpo, né, trabalhe sozinho. A bioquibernética é a mesma coisa. Vai chegar uma hora que ele vai trabalhar sozinho, porque eu vou induzir os sistemas orgânicos, né, do corpo a acordar. Eu estou impulsionando também. Ó, é aqui que você tem que trabalhar, aqui que você tem que trabalhar. E aí ele começa a entender que é ali. De vez em quando a pessoa começa a sentir dor, aí para, entendeu? Sozinho. Impressionante, já tenho relatos assim. É muito legal. A bioquibernética é igual, por exemplo, um carro, né? O motor esquentou, liga a ventoinha. Você não aperta um botão, o motor que aciona. Sim. Então é a mesma coisa. Você vai sentir uma dor, o corpo, está sentindo dor lá, acerta lá. Então ele vai lá, acerta. Essa técnica promove isso, entende? É o relaxamento. Bioquibernética Smith. Smith, Entendi. Aí, ó. É uma técnica fantástica que veio da Alemanha para o Brasil. E só em toques? Só em toques, com metal próprio, né, peso adequado, é fantástico, chama Smitter, né? É do nome do precursor, do Dr. Jan Gerhard Schmidt. Ele que trouxe, passou para a Tamis, doutora Tamis, que ela estava lá, né, numa missão lá também de trabalho. Ela conheceu a técnica, trouxe para o Brasil. Ela está em São Paulo, ela tem trabalho social maravilhoso. Se vocês entrarem no YouTube, tem lá, Bioquibernética Smith, mostra ela e toda a equipe. Tem a doutora Mari também, que trabalha com ela. E ela faz uma ação, a doutora Tamis faz uma ação social linda lá. Ela atende várias pessoas carentes, ela ajuda as pessoas ficam maravilhadas, porque você ter qualidade de vida, né? A pessoa que às vezes tinha dor, eu mesmo já peguei pessoas que tinham dores durante 15 anos, entende? A mesma dor. Mesma dor, coluna, né? Hérnia de disco, ciático. Sempre tem mais, né? São problemas crônicos, mais difíceis, mas você consegue com o tempo, entende? A pessoa já levou tanto tempo sentindo dor,
ela vai vendo. A gente faz até uma avaliação, por exemplo, a gente avalia assim, você chegou, tá com 10 de dor, né? Ah, tá. Hoje, como é que você saiu? Se saiu com 9, 10% para mim já tá ótimo. Ela falou, não, realmente diminuiu. Na primeira sessão? Na primeira sessão. Aí ela fala, não, hoje pode dar nota 7 aí. Aí eu fico mais feliz ainda. É muito legal. É fantástico. Então essas técnicas, elas me encantam, né? Porque eu ajudo as pessoas e de forma natural. Estou induzindo o corpo a produzir a defesa que ela precisa, entende? É muito legal, porque o nosso corpo foi feito para isso. Só que as ansiedades, os nossos problemas, né? O dia a dia, alimentação, a doideira do dia a dia, exatamente. Né? Aí a gente não consegue. Então, eu estou me apresentando. Então, eu sou o único no Rio de Janeiro que tem essa A técnica. bioquibernética. No Rio, existe até um médico lá que ele faz nos pacientes dele, tá? E aqui em Cabo Frio eu trouxe, e agora também tem em Friburgo, entende? Mas como instrutor, só eu, no estado do Rio todo. E o senhor já, tipo assim, alguém já mudou a opinião de alguém? De alguém fala assim, não acredito nisso não. Muita gente. Tanto na iridologia quanto na outra. Muita gente, a maioria das pessoas, né? Impressionante. É impressionante. Elas ficam fascinadas. Ela fala, não acredito que você está falando isso. Aí eu começo a falar dos problemas da pessoa, ela chora, sem eu falar nada. Eu falo assim, olha, aqui está fazendo isso. A pessoa começa a chorar. Porque eu fui no ponto fraco dela, entende? E aí por isso que ela está mal. E eu já vou direto justamente para isso. E ela chorar faz bem, entendeu, Lu? Faz bem porque ela coloca para fora. As pessoas estão engasgadas. Tem muita gente que tem problema de tireoide porque elas estão engasgadas. Outros estão com o ombro rígido, duro, que não consegue nem mover. Entende? A corda todo duro. Então, esses tratamentos, eles ajudam a pessoa a ficar bem, a ficar tranquilo, melhorar, né? E aí ela fica agradecida pelo resto da vida, né? Porque, quer dizer, eu tenho, por exemplo, senhores de 70 anos, 72, 80, que sentiam dores válidas. Eles já tinham dado como perdido, porque achavam que já estava entregando também, que não ia ter jeito. Não, eles, tipo assim, é porque eu sou velho. Não, entendeu? O idoso pode viver com qualidade, pode viver com muita qualidade. Então, só que assim, o homem é mais difícil, né? Procurar ajuda. tratamento. Quem vai são as mulheres, né? E quem faz o tratamento fica fascinado e fala para outros. E aí as pessoas vêm. Hoje o senhor tem quantos pacientes? Olha... em Araruama e Cabo Frio? Araruama, eu tenho aqui em torno de 100 pessoas, né? Aqui em Araruama? Que eu já atendi. Ah, tá. Tá? Atualmente não, atualmente tem poucos. É porque eu atendo só hoje, para umas 10 pessoas, né? Em Araruama. E em Cabo Frio? Cabo Frio também. Na Cabo Frio tem um pouquinho mais agora. Às vezes fica revezando aqui, às vezes dá mais, lá dá menos, entendeu? Fica trocando. Porque assim, a pessoa fica bem, abandona o tratamento. Aí entra outro, tal, fica nessa média aí de... Mas o tratamento é assim, é um tratamento tipo homeopatia, que você tem que fazer a vida toda? Não, por isso que... melhorou e vai embora? É o que eu te falei, o corpo chega uma hora que ele vai obedecer o que você está fazendo, né? E ele vai entender se, poxa, não é para eu trabalhar aqui, é para cá. Essa é a intenção. Tem pessoas que demoram mais, outras não. E aí depois quando a pessoa acha a frequência, aí acabou. Ela fica bem, aí depois ela só faz manutenção. Só que tem gente que já sofreu tanto, como eu te falei, ela sofreu tanto que ela não para de fazer. Todo dia ela fica com medo de parar e doer de novo. E ela continua fazendo, entendeu? Toda semana. E não faz mal, né? Tá fazendo bem, exatamente. A pessoa fica muito bem. Mexe com o lado cognitivo, psíquico, entendeu? Emocional e físico. Mexe com tudo que você precisa. E você passa a viver bem. Quem não quer, né? Viver com qualidade. E quando você começou a ter a técnica da iridologia, né? Você ficava olhando para... Até hoje, você fica olhando para todo mundo assim, ai, fixado no olho. A gente fica, né? No início, então, era demais, né? No início, assim... Ih, ela tô vendo, ela tá com o olho rim. A minha família sofreu um bocado com isso. Porque tava sempre ali com eles, eu ficava assim. Aí, às vezes, o pessoal fala, o que você tá vendo? O que você tá vendo? Para de olhar. Porque hoje é acostumado. Hoje é acostumado. Hoje, às vezes eu faço até questão assim, eu atendo a pessoa e eu procuro esquecer. Para depois, para eu não ficar com aquela... Eu anoto, né, o que eu tenho que anotar.
E porque assim, Deleta. porque você tem que ser ético também, profissional, claro, você não, tudo que se passa ali no atendimento, Fica né, ali. entre nós, né, e às vezes até uma pessoa conhecida, você fala, às vezes ele está numa roda de amigos, fala assim, você viu isso, fala, não lembro, mas não, lembro, porque eu fiz questão, entendeu? Por quê? É chato eu ficar comentando, né? Eu vou expor a pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa está com problemas, né, no sistema reprodutor. Eu vou ficar falando do útero ou da próstata da pessoa ali, é uma coisa delicada, né? Também você tem que ser ético. Mas é legal você ficar olhando, porque assim, eu tenho uma quantidade muito grande já. Eu já estava vendo lá os pacientes que eu atendi, olha, Ao todo, já atendeu quantos? Já viu quantos já, olhos aí? já deve ter uns 5.000 lá. É muito tempo a gente atendendo, né? Aí é muito registro. Então, assim, se você ficar gravando tudo também, você vai ficar doido, né? E outra coisa, a gente dá um meio de um psicólogo, né? A pessoa chega ali, a gente fala dos problemas, da causa dela, e ela começa a falar, realmente confirmar e tudo. Então eu penso assim, eu fico pensando num psiquiatra, né? Um psicólogo que fica ouvindo os problemas da pessoa, né? Se ela absorver tudo... acabou que ele tem que... Porque, Lu, é triste, viu? Você ouvir o que as pessoas falam. Né? Muitas pessoas sofreram muito no passado, entende? E isso faz muito mal para elas. Eu atendi uma senhorinha que me impactou muito, uma senhorinha de 82 anos, que ela foi abusada quando criança. E ela guardou isso por todo esse tempo. Então ela chorava. Não falava ninguém. Então isso impacta. E eu já sou emotivo também. Então se eu guardar, na iridologia a gente chama de flor, né? Quem é muito emotivo. Aí fala assim, você é um florzão, né? Porque no olho marca assim umas pétalas, parece folha, flor. Então, assim, se você se envolver também, você acaba ficando muito mal, né? Porque a gente se comove com as pessoas. Porque, como eu falei, eu amo cuidar das pessoas, ajudar as pessoas, saúde. Você, né, entrar na vida dela, porque você passa a entrar na vida da pessoa. Ela confia em você. Você sabe tudo, né? Ela confia em você também, confirma os fatos. E aí, se você ficar, né, com aquilo guardado, você vai se sentir muito mal. Então, você tem que saber separar, né? Graças a Deus, até então, eu estou conseguindo. Mas já consegui tanto tempo já? Pois é o tal de você preparar sua mente para isso, né? Você tem que preparar a tua mente para isso. Infelizmente, as pessoas sofrem muito. Então, a gente quer ajudar, mas também não pode entrar no problema dela. Porque você de fora fica mais fácil. Faz isso, até faz de ajudar, aquilo. né? Porque quando você se emociona, né, aí você tem que ser mais racional nessa hora. Né? E tem vários tipos de pessoa. Tem tipo, como eu falei, emocional, outro racional, né? Mas você tem que ser nessa hora racional para ajudar a pessoa, ela tá ali para isso, né? E você consegue se fazer um autoexame? Toda hora. Sério? Com certeza. Olha no espelho. De vez em quando eu falo assim, tira a foto, e tem uns espelhos, já viu aqueles espelhos que aumentam, né? Uhum. Eu ficava assim, ó, olhando, deixa eu ver o que eu tenho. Sério? Com certeza, toda hora, né? Só que assim, aquele caso, a gente, como é que fala, casa de ferreiro, né? Espeto de pau. A gente acaba não tratando muito, né? A gente olha assim, tem que cuidar isso aqui, mas acaba não cuidando. A gente vai cuidando de um, de outro. E a esposa? A esposa, dedicada para tratar, ela é certinha. O senhor fica ligado, mas ela também tem alguma coisa ligada? Não é só paciente mesmo? Não, ela é minha secretária, né? Aí tá sempre comigo ali. Mas ela sempre pede para ver, porque como eu falei, mulher ela é mais ligada nisso. Aí ela pede, vê o que tá acontecendo aqui, eu tô assistindo isso ou aquilo. Aí eu vejo, rastreio nela. Aí, já rastreei uma coisa nela que ela tinha feito exame e não tinha dado nada. Aí eu falei, mas pode olhar que tem. Aí foi numa médica que gosta da iridologia, conhece, uma cardiologista, ela falou, então vamos fazer um exame mais apurado. Ela fez o exame e achou o que eu tinha falado para ela. Então, é muito legal isso. Por quê? E ela não estava assistindo nada, entende? É isso que eu estou falando. A gente consegue ver isso. E depois a gente coloca a pessoa na maca, faz a bioquibernética, ela sai zen, relaxada, né? Inclusive, naquele dia, ela dorme bem. Naquele dia, por conta da canetinha, né? Da Bioquibernética Smith. E você está convidada para ir lá. Eu vou, gente. Eu tô lascada. Eu sempre vou, gente. A Anne tá aqui, sabe? Eu sempre vou, né, Anne? Vocês veem que eu sempre vou. Sempre faço, né? Mas faz mesmo ou tá falando... Sempre... É verdade? Faço, não é? Legal. Todo mundo que vem aqui
que fala uma coisa diferente, eu falo que eu vou mesmo. As pessoas não Vai acreditam, né? Teve uma pessoa que falou, eu fui com alguma coisa que a pessoa falou assim, nossa, mas você já veio tão rápido. Eu falei, mas eu falei que ia vir. Foi no Luciano, não. Hã? Foi no Luciano. Teve um monte de gente que eu falo, eu acho muito legal. Vai sim, vai sim. Porque eu Vai ser adoro legal. esses tratamentos naturais. Aham. Eu não sou muito adepta do remédio, não. Eu Sim. gosto do remédio, assim, o remédio, o alopata, né? Pra mim, último caso. É. Então, eu não sou muito fã. É muito remédio e tal. Mas, às Por vezes isso tem que dar. então, quando eu trabalhava com a fitoterapia, na época, quase ninguém acreditava em fitoterapia médico, né? Não acreditava por conta disso, que ele sempre usou alopatia. Mas nós começamos, essa empresa lá de Curitiba, ela começou a fazer um trabalho com os representantes, porque os médicos começaram a conhecer. Hoje é prescrito o fitoterápico, né? Tem muitos médicos que você vai e fala assim, não, vou te dar um remédio Entendeu? fitoterápico. Muito legal. É legal. Então, assim, aumentou muito e a tendência é que isso vai aumentar cada vez mais. As pessoas vão procurar, vão atrás disso. Então, tipo assim, e os médicos também que assistam a gente, é uma parceria, né? Sim, claro. Pô, os médicos têm total autonomia, né, de cuidar da saúde da pessoa, né? São pessoas conceituadas. A gente é só uma alternativa, né? É uma alternativa boa. Mas não faz, né? Natural, não vai desestabilizar nada. Não vai desestabilizar. A pessoa não precisa ter medo. Não, exatamente. Algumas pessoas até já são parceiros, eles indicam, eles, né, falam. E não tem nada a ver com religião, com nada, gente. É científico. Não, exatamente. A gente respeita todas as religiões e tudo, né? Claro, isso é importante na vida de cada um, mas não tem nada a ver. É científico, totalmente científico. E você já passou alguma coisa assim, alguma situação que você falou pra pessoa, você tá com problema assim, e a pessoa tá um barraco mesmo? Que você tá doido? Tem. Homem, que acontece isso. A mulher levou o marido. Aí eu falo, não, tá nada, tem nada disso não. Tem nada disso. E aí a pessoa vai ver com o tempo, entende? Às vezes... E já teve gente que voltou? Volta. Precisa de falar que não tem nada, você tá doido? E depois voltar e falar assim, volta, caraca, se tivesse... Depois me fala. A própria esposa, porque o marido às vezes não volta por orgulho, até, né? Eu não vou dar mole para ele, mas a esposa fala. Ele realmente procurou um médico lá, né? E eu falo assim que é legal uma parceria boa, porque, por exemplo, se eu vejo que você precisa de um médico, por exemplo, você está com problema no estômago, no intestino, gastroenterologia, um gastro, o que eu vou fazer? Eu vou te falar, procura um gastro, entendeu? Procura um gastro porque você está precisando de fazer um exame para ver. E às vezes você não está assistindo nada, mas aí eu já vi ali, uma prevenção, entendeu? É um ginecologista, eu indico muito, endócrino, a gente vê o pâncreas lá, aí eu pergunto logo, tá comendo muito açúcar, né? E com a Covid, teve alguma mudança na íris? Teve a imunidade, sistema imunológico, né? O timo é responsável por aumentar a imunidade. Timo ative-se. É o quê? É um falar, medicamento? Né? Não, é um jeito, né? A gente já aprende. Isso aí. E ele fica mais ou menos aqui assim, né? Tem que bater todo dia de manhã. Já sabe, né? Aí, ó. Falei que a gente aprende as coisas? É isso aí. Tá falando? Então, aparece lá o timo na pessoa. Às vezes a gente vê os bronquíolos, o pulmão, né? A pessoa... Mas só pelo mapa do olho. Só pelo... Eu tiro a foto do olho e tá ali marcado. Mas você vê que tem uma coisa errada ou você vê especificamente? Porque... Então, aí não, eu vejo que tem uma alteração ali. Aí eu pergunto, como é que você tá? Tá respirando bem? Às vezes a pessoa ela já está com alguma dificuldade. Eu falo, bom, se ela está com dificuldade, porque assim, depende muito. Vamos supor, a íris, tá vendo? Ele tem essas linhas. Fibras, essa linha aqui que é mais grossa é uma cronicidade maior. Essa aqui mais fina, ela é menor. Agora lisinho assim é nada. Então depende da cor, da largura e da profundidade que está Mas o problema específico a fibra. Você não consegue dizer, né? Não. Aí, por isso que é um médico, entendeu? Por isso que nós somos... Tem o problema no naquele rim, no fígado, ali. mas eu não sei o que é. Você vai lá tratar. Isso. Procura, né? A gente pode, por exemplo, dependendo da cronicidade, se a pessoa quiser já começar com um produto fitoterápico, um produto natural, existe, né, para isso. E aí a gente vai acompanhando. Porque as pessoas não, eu tô bem, eu tive o Covid. Tive Covid, mas eu tô bem. Bom, então, ele tá ali, fica só uma manchinha e não fica aberto. Se a fibra estiver aberta, procura o médico. Eu peço para procurar o médico. Porque aí a gente sabe
a cronicidade do órgão, entende? É por isso que a gente faz avaliação, né? Então aí a pessoa, se quiser, não é daqui da região, não é de Araruama, não é de Cabo Frio, ela consegue ter uma consulta online? Consegue. Ela pode tirar uma foto, né? A gente faz a gente manda como que faz? Ela coloca uma lanterna do lado e depois pega o celular e tira a foto. O olho tem que estar bem iluminado. Um celular do lado com a lanterna ligada, né? A lanterna de um celular e com o outro ele tira a foto. Pode até dar um zoom na foto, para a fotografia pegar bem o olho mesmo, né? E aí ele manda para mim e a gente faz. Manda a foto por WhatsApp mesmo. E a gente liga, faz uma videoconferência, entende? Que legal. Legal, e aí a gente conversa. Só não dá para fazer biocibernética, né? Aí Que não sabe, você tem que online ir. não dá. E Marcelo, Mas- onde que o pessoal te acha na internet? Então, Até pra tirar outras dúvidas. É terapeuta Marcelo Fabre, Facebook e Instagram, né? Tem lá até vários videozinhos que às vezes eu coloco. Até postei lá sobre ansiedade recente agora. Isso tudo, a pessoa tá ansiosa, tudo você consegue ver pelo olho. Pelo olho, tudo. Principalmente, como eu falei, 95% das pessoas que eu pego é emocional. É, porque o olho ele parece umas linhas, né, ao redor e aí o que acontece? Mostra a ansiedade dela, entende? A ansiedade... De como tá essa linha assim? A maneira que a linha... Essa linha em volta do olho, e aí o tamanho, a quantidade, eu vejo. Porque a ansiedade é comum no ser humano, né? Hoje em dia, então? Principalmente pessoas assim que são muito ativas. Mas Agitado. Quando ela está demais, aí ela pode levar à depressão. Porque os sintomas da ansiedade e da depressão, eles são concomitantes, né? Eles são próximos um do outro. Só muda uma coisa ou outra. Então você tem que cortar a ansiedade, porque quanto mais vai aumentando, daqui a pouco, Aí, primeiro sinal de depressão, você não quer falar com ninguém, quer ficar isolado. Então, já toma cuidado, entendeu? Porque é claro que a pessoa tem aquele momento assim, hoje eu vou ficar aqui, vou ver hoje eu vou ficar quieta, vendo filmezinho filme. E tal. Mas se ela começar sempre, e ela não é assim, né? Aí já é um sintoma de que ela está precisando ali de serotonina, dopamina e os outros neurotransmissores, noradrenalina, né? A fenda sináptica dela lá já está confundindo tudo, não está passando direito a transmissão dos neurotransmissores, entendeu? Então a gente tem que ajustar. Se ajustando, pronto, a pessoa se sente bem, né? E é simples, Mas a gente tem que ver no olho, né, o tamanho dessa cronicidade dos sintomas que ela está tendo, né? Então, se a pessoa quiser ter uma consulta de longe, consegue resolver o problema dela. Lá no Facebook e no Instagram tem meu contato, eu também é 999156023. É 22. 999156023. Né? A Débora vai atender, vai marcar, vai agendar direitinho e a gente faz. Cabo Frio e Araruama é o que eu atendo em consultório também. Já atendi, eu tenho um consultório lá em Niterói, mas por enquanto está fechado. Desde a pandemia não consegui mais. Até tem pessoas lá. Mas atende toda a região aí. Tá? Então o senhor, no caso, Araruama, está aqui no prédio da Politécnica. Avenida Brasil 10, né, ali. Politécnico, do lado da rodoviária. Sala 212. E aí em Cabo Frio? Cabo Frio é Praça Porto Rocha, 184. Sala 212 também. Nossa! Com coincidência. É no centro ali, em cima da Taco. Bem no centro. Antigo cinema que existia, né, que ainda existe aí em frente, ali. Bem no centrão mesmo. Às quartas. Lá às quartas e aqui às quintas. Mas aí tem que ligar para esse número, né, para agendar. 999156023, porque a gente agenda. Desde a pandemia, a gente passou a ter esse procedimento de agenda direitinho, que aí não embola e não fica muita gente. Cada um no horário, né? Vai certinho. A gente faz 1 hora cada um, porque a gente conversa muito. Passa a vida limpa da pessoa todinha ali, né? Como eu falei, é igual um trabalho de psicólogo, né? Eu falo sem a pessoa falar nada, se ela não quiser falar, eu falo tudo dela. E aí depois, se ela quiser, ela vai conversar comigo. E na primeira consulta eu já vejo tudo e falo para ela o que ela tem que fazer. E aí, se ela quiser seguir o tratamento direitinho, como tem várias pessoas, a resposta é muito legal, muito boa. Que legal, Marcelo. Muito legal.
É muito legal mesmo. E eu fico agradecido de eu poder falar isso aqui, Nossa. porque é uma coisa sensacional, boa, natural, mas as poucas pessoas conhecem. É, muito pouco a pessoa conhece, muito pouco divulgado, né? Iridologia. É, muito pouco. Gente, que legal. E Biocybernetic Smith. A união dos dois fez um resultado fantástico na vida da pessoa. Então, se alguém estiver assistindo essa nossa entrevista, precisando de alguma coisa, tá vendo que o corpo não tá bom, ou até que só quer ver se tá precisando de algum ajuste, Só procurar a gente. procurar Marcelo. Exatamente. E fazer aí, iridologia. Iridologia. É fantástico. Iridologia. Iridologia e Biocybernetic Smith. Na primeira consulta, eu faço a iridologia, consulta da iridologia, e dou de cortesia a Biocybernetic. Entendeu? Porque aí a pessoa vê como que é. E depois, se ela quiser, ela volta, ela faz um pacote só da técnica. Porque a iridologia, a gente faz a primeira vez, depois uma revisão, e a cada 2 meses é que a gente faz uma nova consulta, porque o olho muda com o tratamento, né? A gente vê a melhora. Olha que legal. Vai vendo o olho clareando, mudando, né, ajustando. Até de tom não, de cor não. Não, só as fibras ali. As fibras, exatamente. Vai fechando, vai melhorando e clareia. Porque às vezes o olho está com a cor diferente. Por exemplo, olho claro é muito comum você pegar ele meio esbranquiçado ou amarelado. Entendeu? São toxinas. Às vezes você não vê nem o olho. Eu peguei até esses dias um garoto, olho verde, estava todo branco. Por quê? Muco, né? Muita farinha de trigo. Aí dá alergia nele, dá muita alergia nele. Gente. Então, aí o olho muda, aí vem a cor original dele, entendeu? Às vezes a pessoa fala, meu olho tá amarelão, olha que legal. Amarelo é toxina, que o intestino não está conseguindo liberar. Aí vai para o sistema linfático ou para a pele, e a gente vê no olho lá. Tem que tratar, a pele fica ressecada, alergia e tudo. É muito legal. Marcelo, eu adorei a muito conversa. Bom. Poxa, legal. Foi muito legal, acho que dá pra abrir, né, bastante assim, a mente. Dá. E eu sempre falo que aqui no podcast eu aprendo todo dia com uma pessoa diferente. Todo dia. Todo mundo que eu entrevisto eu aprendo. Legal. Então, assim, é muito legal. E eu adorei iridologia. E eu espero que quem assista também goste. Sim, com certeza. Né? Eu agradeço muito. Procure. Procure a gente, porque vai se surpreender com a resposta. Às vezes eu falo isso nas minhas propagandas. Você vai se surpreender com a resposta. Porque é fantástico mesmo. Tá? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Foi ótimo. Ó, minha canequinha aqui, quero mostrar. Gostou, aqui. Olha né? que coisa linda. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, valeu mesmo. Espero vocês lá. Eu vou, pode ser. Vamos marcar. Esse pessoal é tratante aqui, que trabalha comigo, mas eu vou. Mas sim. É muito legal. Gente, então, se você chegou até aqui, meu muito obrigada. Tá precisando de ajuda? Eu acho que todo mundo precisa. Então vamos lá, né? Vamos falar com o Marcelo, vamos conhecer essa técnica que é natural. Então, eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter a mais com o nosso corpo. Meu muito obrigada. Se não está inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta. Curte, comente, compartilhe. Vamos que vamos. Muito obrigada e até a próxima. Saúde para todos. Obrigada.